um dos personagens do dia, que foi fundamental para essas votações no dia de hoje no Senado Federal, tanto para Procurador-Geral da República quanto para ministro do Supremo Tribunal Federal, e é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, que já chega aqui para conversar conosco. Boa noite, presidente. Presidente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, presidente. Bem-vindo. Muito obrigado, presidente. Seja bem-vindo ao Jornal das 10. Obrigado pela participação num dia tão intenso. Eu sei aqui para o senhor de votações. Queria que o senhor fizesse um saldo, um balanço. Havia muita apreensão por parte do governo com relação especialmente ao nome de Flávio Dino. Quando saiu com 17 votos, eu conversei com o senhor aqui no corredor, o senhor já falou, não, vai passar no plenário, está tranquilo, o senhor já tinha essa convicção. O que foi essencial para a garantia da aprovação de Dino como ministro do Supremo? Bem, primeiro, boa noite. Queria agradecer o carinho de vocês, carinho de sempre, e cumprimentar a cobertura, que é fundamental no processo democrático, termos a imprensa livre, informando e levando todas as informações para a sociedade brasileira. Na verdade, o que eu percebi desde a decisão do presidente da República de indicar o senador Flávio Dino, ministro da Justiça do governo, para a vaga do Supremo Tribunal Federal, é que se iniciou todo aquele movimento que nós acompanhamos ainda no começo desse ano, quando da reeleição do presidente Rodrigo Pacheco. E quando eu digo que eu vi o mesmo movimento, é porque a gente percebe que continuam forças políticas, quando tem um embate de matérias sensíveis, como essa, que é a indicação de uma vaga para ministro da Suprema Corte, há, por parte da oposição, esse consenso de tentar impor uma derrota para o governo. Mas uma derrota para o governo, nesse caso hoje, e é o que nós vimos aí, era uma derrota para o Senado Federal. O ministro Flávio Dino é senador da República. Então eu me empenhei pessoalmente, e sei que todos os senadores trabalharam muito para a gente ter essa votação de hoje, no caso do ministro Flávio Dino, por reconhecer o papel importante que o agora sabatinado e eleito no plenário, será ministro da Suprema Corte Brasileira, que ele terá na interlocução entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E assim, me surpreende, Nilson, a posição de muitos colegas senadores que, criticando a decisão do presidente da República de indicar um senador da República. Há já, de outros presidentes, de outros governos, uma certa convergência da indicação de parlamentares, justamente para cumprir esse papel. Então, eu defendi o ministro Flávio Dino por compreender a importância de termos, depois de 30 anos, um senador da República, mas que foi governador, foi deputado federal, conhece a relação política, institucional, é um magistrado, foi 12 anos juiz federal, então tem todas as condições de ser um grande ministro da Suprema Corte, e no sentido dessa votação de hoje, foi referendar a decisão do presidente da República, que legitimamente tem, por obrigação constitucional, a indicação de um ministro para compor a Suprema Corte. E os votos que o ministro Flávio Dino teve hoje aqui, eu não sei se vocês se recordam, eu já falei em outras ocasiões, o Senado está muito bem dividido. Hoje nós temos 45 senadores que votam com o governo, independente da matéria, e em matérias onde a oposição se sente com condições de enfrentar o governo, eles têm 25 senadores. Esse é o número. E aí fica 10 senadores que, dependendo do assunto, pende para um lado e para o outro. Então, essa é a fotografia do Senado Federal hoje, e essa fotografia novamente foi exposta com o placar de 47-31, que é, naturalmente, a união da oposição com parte desses independentes que, dependendo da matéria, escolhem votar ou não. A votação na CCJ e a votação no plenário reflete mais uma vez isso. O quê? Duas coisas. Uma, em matérias sensíveis para o governo e relevantes para o governo, como foi no episódio da reforma tributária, como foi no episódio do ministro Flávio Dino, nós teremos essa unificação da oposição em torno de tentar imprimir uma derrota para o governo. Mas ainda bem que nós estamos, os senadores, que têm a compreensão da importância de uma indicação dessa,
E no meu caso pessoal, eu posso falar isso, eu tenho convicção que nós teremos uma oportunidade de termos um ex-senador, ex-governador, ex-deputado, com capacidade suficiente de exercer o papel de magistrado e de fazer o que nós estamos sentindo falta, que é a interlocução da instituição Congresso Brasileiro, da instituição política com o Poder Judiciário. Presidente, eu queria perguntar, o senhor foi o grande fiador dessas aprovações, até mesmo porque foi sua decisão, contra muitas opiniões, a de fazer uma sabatina conjunta. E o senhor fala dessa divisão no Senado. O governo já está muito ciente de que o Senado é um campo difícil hoje para matérias governistas. O senhor tem dito isso, o quanto mudou de uns tempos para cá. O senhor estava na presidência do Senado, depois foi para a CCJ, continua na CCJ. O senhor percebe isso? O que o governo tem ouvido por parte que precisa agir em relação ao Senado para conseguir aprovar matérias importantes? Não, o que há é essa divisão contextual clara no Senado Federal, de que a oposição no Senado Federal tem 25 senadores. Então o governo tem que construir um diálogo, tem que conversar, tem que apresentar alternativas e no diálogo das alternativas construir, se for um texto legislativo, um texto de consenso, fazer uma concessão, aceitar uma emenda de plenário, por exemplo, aceitar uma manifestação de uma bancada importante, mesmo ela sendo de um partido de oposição. Isso já está precificado. O senador Jacques Wagner sabe disso, que é líder do governo no Senado Federal. Todos nós já sabemos como nós estamos trabalhando no Senado Federal em relação a votos. Repito novamente, Ana, em matérias sensíveis a gente sabe que começa com 25 nãos e é construir, dialogar, conversar, para que a gente possa, agendas do Brasil não serem contaminadas, que não é o caso da votação de um ministro da Suprema Corte. Mas a agenda do Brasil não pode ser contaminada por esse embate, que algumas vezes é político, algumas vezes é ideológico, algumas vezes é partidário, ou algumas vezes é mesmo para a oposição se firmar enquanto oposição e mostrar que tem votos no Senado Federal. Senador Davi Alcolumbre, mais uma vez, boa noite, obrigado. Duas questões em uma. Primeiro, a escolha do senador Flávio Dino, a aprovação pelo Senado Federal para ministro da Suprema Corte, isso ajuda a distensionar essa relação que está estressada hoje entre Senado e Supremo Tribunal Federal? E a segunda pergunta, o fato do Jacques Wagner, líder do governo, naquela ocasião, ter votado pela limitação de decisões monocráticas do Supremo, isso ajudou a criar essa votação em torno do Flávio Dino? Gerson, eu acho que o líder Jacques Wagner já se posicionou em relação àquela votação. Eu votei a favor do texto da PEC, que tratou das decisões monocráticas em relação ao Supremo Tribunal Federal. E eu tenho uma relação muito produtiva, muito atenciosa com muitos ministros da Suprema Corte. Mas é importante falar que o diálogo, ele tem que ser compreendido também por parte do Legislativo, aonde cada um tem as suas atribuições a cumprir. O Legislativo cumpre o seu papel, o Executivo cumpre o seu papel e o Judiciário o seu papel. Então, em relação à votação do líder Jacques, em relação àquela proposta de emenda constitucional, ele já se manifestou que era a convicção dele, como era a minha convicção. Aquela votação não foi um gesto para tentar agariar votos para outra matéria. Foi a votação de mais de 50 senadores numa proposta de emenda constitucional, onde eu tenho a certeza absoluta que ela apenas dá transparência, porque já diz a Constituição Federal, no caso das decisões monocráticas. E respondendo a sua primeira pergunta, eu tenho muita fé e muita esperança que, como disse ainda há pouco, a posição do ministro Flávio Dino hoje ela é extremamente importante nesse contexto. Eu não quero sonhar muito alto, eu não quero depositar todas as fichas, mas eu tenho a clareza absoluta que vai ser um grande caminho para que essa interlocução melhore, para que a Suprema Corte e o Judiciário brasileiro compreenda qual é o papel do Legislativo, qual é o papel do Executivo, para uma questão que hoje é muito propalada no Brasil e na classe política,
que é cada um, dentro das suas esferas de atribuição, cumprir as suas obrigações. Então, eu acho que ele vai poder fazer esse equilíbrio com outros ministros que têm essa percepção, e eu reconheço isso, e quero exaltar também o papel institucional do Supremo Tribunal Federal na defesa do Estado Democrático de Direito, mas quero dizer que todos nós também defendemos o Estado Democrático de Direito e a democracia. O Parlamento defendeu, cada um cumpriu a sua obrigação, e também o Poder Judiciário também defendeu a democracia, defendeu o permanecimento das instituições fortes, no momento delicado que nós vivemos esse ano, no dia 8 de janeiro. E nesse sentido, Gerson, eu tenho clareza e tenho um sonho para que possa ser um passo, e a partir desse gesto político do presidente da República com o senador da República e do Senado para com o Judiciário, a gente possa estreitar ainda mais essa relação institucional que está sendo construída pelo presidente Rodrigo Pacheco e que naturalmente será construída pelo ministro Flávio Dino. Para encerrar aqui, presidente, queria perguntar para o senhor, então, se o senhor considera um gesto político do presidente, em meio àquele contexto de tensão entre legislativo e judiciário, a indicação dos dois nomes e agora essa aprovação. E mais do que isso, o senhor considera uma página virada, acredita, portanto, nesse distensionamento ou outras pautas que podem ser incluídas no plenário? A exemplo de mandatos, para ministros do Supremo, esse é um ponto que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vem defendendo para a agenda do ano que vem. Isso não pode retomar essa atenção? O senhor acredita nesse distensionamento, inclusive na pauta aqui do Senado? Olha, eu repito, se as matérias que estão tramitando no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados forem matérias de atribuições do Poder Legislativo, nós não podemos nos furtar de discutir qualquer que seja. E quando a gente discute uma matéria, a gente tem que deliberar sobre ela. E a melhor maneira da gente saber que aquela discussão daquele assunto está sendo visto por todos os senadores e pela sociedade é no momento do voto. O que não pode é nós nos furtarmos a cumprirmos o nosso papel, de deliberarmos no Congresso Nacional agendas legislativas, sendo ela de interesse do Parlamento, discutida com os líderes, pactuada com os senadores. O que nos cabe, no meu caso, enquanto presidente da comissão, é colocar para deliberar. O que há, repito, é o desejo de que esse gesto político, que agora eu concordo com você, que foi feito pelo presidente, possa ser um instrumento, mais um instrumento, que o Poder Executivo, através do governo do presidente Lula, que o Poder Legislativo, através do voto dos senadores, que seja mais um instrumento no sentido da aproximação institucional, da atenção e da independência dos poderes, da harmonia desejada constitucional, mas que a gente possa, cada um, cumprir as suas obrigações. Presidente Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, agradeço demais a participação ao vivo aqui no Jornal das 10. Muito obrigado, uma boa noite ao senhor. Muito obrigado. Agradeço também a Ana Flor, Gerson Camargo.